Uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em nossa celebração de culto desta noite. Estamos agora no primeiro final de semana desse tempo de quaresma, iniciando então esse tempo de quaresma, primeiro final de semana, na contagem dos 40 dias antes da celebração da Páscoa. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui no culto, na comunidade luterana de Mafra, na Vila Nova, e também saudar as pessoas que em algum momento estarão acompanhando a gravação, a filmagem deste culto ao longo desta semana. Temos percebido que quase todas as semanas mais de 120 pessoas têm acessado os cultos, que são postados no YouTube, e tem semanas que chegam a mais de 200 pessoas que têm acompanhado os cultos que aqui são gravados a cada sábado à noite. Também saudamos aí o pessoal que vai nos ajudar no louvor, O Rogério no teclado, o Evandro nos cânticos, na voz, também o Davi que está carregado com a filmagem hoje. Deus abençoe também cada um de vocês nas suas tarefas também dentro deste culto. A palavra bíblica de saudação para o culto de hoje encontramos no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 12. Joel, capítulo 2, versículo 12. Lá nos diz a palavra de Deus para o povo de Deus: agora, porém, declara o Senhor Deus, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Deus convida o seu povo dizendo: voltem-se para mim de todo o vosso coração, com jejum, lamento e pranto. Esse tema nos acompanha ao longo da quaresma. Também vamos abordar hoje um tema bem focado na prática da piedade judaica, também cristã, da questão do jejum, a questão da oração e a questão também da esmola. Nós vamos abordar um dos temas deste culto de hoje. Aqui nos reunimos como comunidade de fé, comunidade cristã, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos conduza em cada momento de nossa celebração de culto aqui nesta noite. Amém. Convido a comunidade para cantarmos o primeiro cântico. Encontramos aqui o primeiro cântico, que é o hino 26, reunidos aqui só para louvar ao Senhor. Reunidos aqui só para louvar ao Senhor. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és,
eu quero te agradecer com todo o meu ser. Vamos louvar a Deus cantando juntos o hino de número 84. A Silvia também contribui muito aqui para os grupos da comunidade.
Então, o pastor tem uma grande companhia e terá então nosso agradecimento em nome da comunidade e em nome da diretoria. E, como último assunto, mas não menos importante, é o culto que vai ser no próximo sábado, dia 4, às 19 horas, o culto com Santa Ceia. De minha parte, é isso. Tem uns prêmios aqui, ó. Isso, no final do culto, a gente gostaria de convidar todos para permanecerem no culto, para ver se o seu nome será sorteado. Tá bom. Boa noite, comunidade. Então, como o Camilo falou, a nossa gratidão à Silvia, que tem feito um trabalho junto com o pastor, de voluntária, sempre nos grupos de oásis, com violão. Muito obrigada, Silvia, pela tua ajuda sempre. Que Deus possa, cada vez mais, abençoar a vida de vocês. Que o Senhor possa sempre ter saúde para estar conosco até o final desse pastorado. Que Deus abençoe sempre esse casal, que são bênção aqui na nossa comunidade. Muito obrigada. Amém. Silvia, pode vir? É para o casal, né? Em nome de toda a comunidade. Viu? Lembrei de fazer uma lembrança. Deus abençoe. Muito obrigada. Valeu, gratidão a toda a comunidade. Muito obrigado. Isso depois o padre pode cortar, né, na edição. Isso, tá bom. É, 40 anos não é todo dia que a gente faz, né? 40 anos de trabalho pastoral ao longo do tempo, lá na paróquia de Luzerna, paróquia de Joaçaba, paróquia de Joinville, faculdade de teologia em Curitiba, e agora 16 anos de ministério aqui na paróquia Rio Negro, Mafra e Itaiópolis. Nossa gratidão a Deus, completar essa jornada de 40 anos de pastorado, neste mês de fevereiro. Muita gratidão à minha esposa, que sempre me acompanhou no trabalho de igreja, abrindo mão da sua formação de professora para se dedicar como voluntária na igreja ao longo desta jornada de 40 anos. A todos vocês que têm se dedicado de coração também na missão da igreja, no serviço da igreja, nossa gratidão a Deus e também a todas as pessoas que têm dedicado o seu trabalho, sua amizade, sua comunhão, seu carinho. Nos tem renovado o ânimo, né, para esses últimos 3 anos de ministério pastoral, que é o que é permitido pela igreja, no máximo 68 anos de idade, para estar vinculado, né, ao trabalho de uma paróquia. Eu já tenho 65, falta menos de 2 anos e 10 meses para fechar esse ciclo de tempo de ministério, né, vinculado à paróquia. Muito obrigado. O pessoal pediu então para reforçar esse aviso para os pais dos confirmandos, tem pais, tem avós aqui no culto. Então, no próximo sábado, 9h30 da manhã, recomeça esse trabalho de ensino confirmatório. Convido para vir na reunião os alunos do primeiro ano, que vão entrar agora, os do segundo ano, que já participavam no ano passado, vão agora para o segundo ano, e também os pais, ou o pai, pelo menos o pai, ou a mãe, um dos dois, se puder vir os dois, melhor ainda, ou uma pessoa responsável, se é que o pai ou a mãe trabalham no sábado de manhã, para que a gente possa orientar e informar em detalhes como vai funcionar o ensino confirmatório esse ano, as aulas, no sábado, às 9h30 da manhã, e eventos especiais também que vamos desenvolver ao longo desse ano. Ok? Também foi pedido para lembrar em oração de gratidão a Deus pelo aniversário de uma amiga, muitos a conhecem aqui, está completando 98 anos. 98 anos. Alguém aqui tem mais de 98 anos? É só para saber. Não é o caso. Tá bom. A dona Emília Fritz. Quem conhece a dona Emília, levanta a mão, só para ter uma ideia. E 70% do pessoal conhece. Pois é, ela está completando 98 anos hoje. Uma amiga muito querida, muito amada. Temos visitado frequentemente a dona Emília e o seu Bruno. Ele também já deve ter o que? Os seus 96, 97, por ali. Um aparelho ali de idade. Não sei quem dos dois é o mais jovem nessas alturas do campeonato. Mas com a graça de Deus, ela completando 98 anos hoje. Vamos agradecer a Deus também a nossa oração aqui nesse momento. Oremos. Obrigado, Deus, pela
Dona Emília Frit, tua serva, Senhor, mulher cristã, mulher de oração, mulher dedicada no trabalho da igreja, também o seu Bruno, ao longo de tantas décadas, servindo ao trabalho da missão da igreja lá em Rio Negro, ali onde eles têm participado também, estudo bíblico na casa dela, muitas vezes, muitos anos, e têm buscado a tua palavra, a oração e a amizade cristã. Continues abençoando, conduzindo a vida dela, também do seu esposo, seu Bruno, e abençoe todas as pessoas idosas, Senhor, em nossas comunidades, renova a saúde física e emocional, renova também a tua bênção, o teu cuidado na vida delas, na vida de seus cuidadores também, que se colocam a serviço dia a dia, cuidando dessas pessoas com idade avançada. Renove a tua bênção também na vida de familiares e pessoas cuidadoras. Assim oramos e agradecemos em teu nome, Jesus, a todas as pessoas idosas de nossas igrejas. Amém. Convido a comunidade para cantarmos o hino de confissão de pecados, o hino 41, conforme a tua infinita graça. Conforme a graça de Deus que nos perdoa, nos salva, nos restaura, nos permite viver a comunhão com Deus. Hino 41. Todas essas
Demais, quem puder estar de pé, convido a estar de pé durante a leitura da palavra do Senhor. A primeira leitura, a primeira parte é Mateus, Evangelho Mateus, no capítulo 6, que também é um texto especial para esse tempo de Quaresma. Mateus, capítulo 6, versículo 1 até 8. Mateus 6, 1 a 8. Tenham cuidado para não praticarem os deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que você fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar uma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. O seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fique repetindo o que você já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. É a outra parte da leitura deste mesmo capítulo, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 16, Mateus 6, 16 até o 21. O jejum. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como os hipócritas, pois eles fazem assim para todos saberem que estão jejuando. Lembrem-se disso, eles já receberam toda a recompensa. Quando vocês jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o Pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E ele que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Não ajuntem riquezas neste mundo, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ao contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Obrigado. Em resposta à escuta da leitura da palavra do Senhor, convido a comunidade para professarmos da nossa fé de acordo com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode assentar-se, nos preparando para o momento do ensino da palavra, compartilhar da palavra. Convido a comunidade para cantarmos este hino, que é também uma oração. Estou pronto, Senhor, que Deus nos torne com a mente, com o coração prontos para acolher o ensino da palavra do Senhor também na pregação deste culto. Hino 165.
165. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, aqui presentes no culto de hoje, um dos relatos bíblicos que marca esse tempo de Quaresma é o convite, em vários textos bíblicos dos Evangelhos e também no Antigo Testamento, o convite para que o povo de Deus se volte para Deus, reconheça seus pecados, e como saudamos com a palavra do profeta Joel ainda há pouco, a palavra do profeta Joel que nos convida dizendo, lá em Joel no capítulo 2, que Deus convida o seu povo para que se voltem de coração para Deus, com arrependimento, com pranto, com jejum, com reconhecimento dos seus pecados. E é nesse sentido que nós queremos compartilhar com vocês, a partir do texto já lido, Mateus capítulo 6, aquilo que Jesus ensina sobre a prática da piedade. E Jesus retoma o que era a prática da piedade lá na religião judaica, lá na história do povo de Israel, e vai corrigir algumas distorções daquela prática da piedade. Se você abrir a sua Bíblia ali em Mateus capítulo 6, o que chama a atenção? Lá no primeiro título, Mateus capítulo 6, a prática da justiça. Depois, como se deve dar esmolas. Depois, como se deve orar. Em seguida vem a oração modelo, que Jesus ensina, a oração do Pai Nosso. Depois, como se deve jejuar. E por último, os tesouros mais importantes que nós devemos buscar e cuidar ao longo da nossa jornada de vida. Eu queria repartir com vocês uma música que resume esses três temas de maneira bem destacada. A prática da esmola, Jesus está falando sobre a prática da esmola, agora por parte dos cristãos, não só dos judeus. Jesus está falando nesse texto sobre a prática da oração cristã, não só a oração do povo judeu. E Jesus vai estar falando também sobre a prática do jejum, que é o tema que nós vamos destacar mais hoje, a prática do jejum na Bíblia e na vida cristã da atualidade. A prática do jejum na Bíblia e na vida cristã na atualidade. Os outros temas nós vamos abordar em outro momento de culto, ao longo da Quaresma, principalmente esse tema aqui que é fundamental para a vida cristã. Então eu estava pesquisando aí durante um longo tempo uma música que abordasse esses três assuntos da piedade, e aí a gente pediria aí para o Davi projetar para nós então, o pessoal lá, quem sabe, ver se como é que sai a imagem e o som, a imagem e o som, e a iluminação também. O senhor já está ajeitando a iluminação.
Pessoal que olha de cá para a parede aqui consegue enxergar? O mais importante é nós ouvir esta música, que é um pedacinho de uma liturgia de época de paixão. E vamos ouvir essa música com espírito de oração. Essa música apresenta mudança de imagem. Essa primeira música apresenta essa mensagem do convite à oração, ao jejum e à prática da esmola. Nós estamos acostumados a esse tipo de aquietar-se, ou para nós é difícil se aquietar. Nós somos uma geração turbinada, alguns até pelos energéticos.
quaresma nos convida a aquietar-se na presença de Deus. E aquietar-se na presença de Deus para compreender o mais profundo significado desses 40 dias de preparação para compreender o ministério de Jesus, para compreender a paixão e o sofrimento de Jesus, a semana da paixão, para compreender a morte de Jesus na cruz, na sexta-feira da paixão, para compreender o domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. E se nós nos propomos a viver esse tempo de 40 dias, quaresma, de uma maneira diferente do que tem sido a nossa agitação do dia a dia, e o nosso coração muitas vezes turbinado, não se turbe o vosso coração, diz Jesus. Credes em Deus, crede também em mim. Então o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos convida a nos reavaliar com relação também à nossa prática de piedade cristã. Percebam vocês que, na verdade, esses temas não são novos. Esses temas da piedade judaica e da piedade cristã estão presentes em toda a Bíblia. A pergunta é: que importância damos a eles? Se era importante lá no judaísmo, o crente judeu praticar a esmola para ajudar o pobre, o doente, o desamparado, se nós aprendemos também no Antigo Testamento a importância da oração, a oração está presente em toda a Bíblia, e se nós aprendemos que também o tema do jejum está presente em vários capítulos da Bíblia, em vários momentos da história do povo de Deus, então nós temos que nos perguntar em que medida esses temas também nos desafiam a viver esse tempo de quaresma com mais qualidade espiritual e com menos agitação. O que Jesus está dizendo e ensinando aqui em Mateus? O Evangelho de Mateus é com certeza o Evangelho que tem mais amplo conteúdo de ensino dentre os 4 Evangelhos. Até porque é o Evangelho mais longo. O Evangelho de Mateus tem quantos capítulos? Alguém lembra? 28. Os demais Evangelhos não têm 28 capítulos. E tem alguns dos sermões mais importantes de Jesus em Mateus, como o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. E o Sermão do Monte termina com a seguinte frase: que aquele que ouve a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e aguarda e a pratica, está construindo a sua casa sob a rocha, alicerce firme. Mas aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e a despreza, a ignora, não a leva a sério, vai construindo a sua vida sob areia, alicerce areia, e vem a chuva, e vem o temporal, e vem a tempestade. Quanta tempestade tem vindo, né? Também nas últimas semanas, em várias regiões do Brasil, e a casa desmorona, não permanece de pé. Portanto, o Evangelho de Mateus é um Evangelho que nos convida, nesse tempo também de quaresma, a nos aprofundar mais nos ensinamentos de Jesus. E antes que eu esqueça, eu queria deixar um desafio para você, um tema de casa para você. O que você vai fazer de diferente durante esses 40 dias com relação à palavra de Deus? Mateus tem 28 capítulos. Se você se dispor a ler um capítulo por dia, em 28 dias, menos de 30 dias, você leu todo o Evangelho de Mateus. E aprendeu muito da mensagem do Evangelho de Cristo, que é tão enfatizado na mensagem do evangelista Mateus. Então fica esse desafio, esse tema de casa, de você tirar alguns minutos do teu dia, no horário que mais te favorece, para ler e meditar um capítulo por dia no Evangelho de Mateus, para viver essa quaresma com a mensagem de Cristo na tua mente e no teu coração também. Vamos agora visitar a prática da piedade. Aqui é dito o seguinte, que aquela geração lá do tempo de Jesus estava distorcendo a prática da piedade. E ali começa dizendo: guardai-vos de exercer a vossa justiça, para aparecer diante dos homens
com o fim de seres vistos por eles, pois de outra sorte não tereis galardão, não tereis reconhecimento, não tereis legitimidade da parte de Deus, Pai Celeste. E aí vem a menção dessas 3 práticas de piedade. Por exemplo, quando vocês derem esmolas, não toquem a trombeta para chamar a atenção das pessoas que estão dando esmola para alguém pobre, alguém doente, alguém carente, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa dos homens. Tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua mão direita o que está fazendo a tua mão esquerda, para que a tua esmola fique em secreto, e Deus, o Pai, que te vê em secreto, te recompensará, te abençoará. Por que será que eles estão falando aqui da trombeta quando alguém dá esmola? Eu não sabia disso, mas pesquisando esse texto, comentário bíblico desse texto, me chamou a atenção que o povo daquela época tinha o costume de, quando eles estavam para sair da sinagoga, do culto lá da reunião da sinagoga, alguns deles diziam quanto que eles iam dar para os pobres lá fora, na saída. E aí quando alguém anunciava que ia dar uma oferta gorda lá para ajudar os pobres, uma esmola bem substancial, alguém tocava a trombeta. Tocava a trombeta. Pô, esse cara é o cara, vai dar uma esmola significativa agora que ele saiu da sinagoga, da casa de ensino, da casa de oração, da casa do culto. E aí virou costume, né? O pessoal queria ouvir a trombeta. E o pessoal queria que todo mundo soubesse que eles iam ajudar um pobre lá fora na rua, assim que saísse do encontro, né, da comunhão dos crentes judeus. Será que hoje em dia ainda tem gente pedindo para trocar trombeta ou não? Chama as câmeras, as televisões, as rádios para tocar a trombeta, para entregar uma cadeira de rodas, para entregar isso, entregar aquilo. E lá pelas tantas, então, as pessoas estão mais preocupadas com a trombeta do que com o pobre, com a trombeta do que com o doente, a trombeta do que com aquela pessoa que está em situação de sofrimento. E aí Jesus corrige dizendo o seguinte: hipócritas, nas sinagogas e nas ruas fazem isto para serem glorificados pelos homens, mas vocês já receberam a recompensa de vocês. Tu, porém, que segue a Cristo, dá a tua esmola em secreto, e Deus, o Pai, que vem em secreto, te abençoará, te recompensará. E percebam vocês que essa mesma expressão se repete nas 3 situações: o dar esmola, a oração e praticar o jejum. Praticar a esmola, praticar a oração e praticar o jejum. Parem de querer aparecer diante dos homens, diante da sociedade, e que a vossa generosidade, a vossa misericórdia seja praticada em secreto. E Deus, o Pai, que vem em secreto, te abençoará, te recompensará. Vamos adiante. E vós, quando orardes, como vai ser? E quando orardes, versículo 5, não sereis como os hipócritas. De novo a palavra hipócritas. Não sereis como os hipócritas, que, para serem vistos pelos homens, gostam de orar de pé nas sinagogas e nas praças públicas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Mas tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e conversa em oração com Deus em secreto. E Deus, o Pai, que vê em secreto, te recompensará. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe
do que tens necessidade, mesmo antes do que o pensais. Também a oração foi deturpada dentro do farisaísmo judaico, e a prática da oração se tornou algo mais público do que secreto, mais voltado para as pessoas assistirem do que para Deus acolher a oração. Então, mais uma prática de piedade que foi deturpada ao longo da história do povo de Israel. E essa expressão hipócritas, vem da onde essa expressão lá do grego? Hipocrites é a palavra grega para mencionar alguém que interpreta como um ator num palco. É um ator. Então a pessoa se coloca como um ator, interpretando um papel de grande piedade, e com isso quer impressionar as pessoas, mas não está impressionando a Deus, porque não está fazendo isso com o coração voltado para Deus, mas com o coração voltado para o ibope, para o reconhecimento da sociedade. E aí vamos então para a terceira prática de piedade. Nós vamos tematizar a oração nos próximos sábados, a importância da oração na vida cristã e as várias formas e expressões de oração, mas hoje nós queremos nos concentrar mais nesse tema que é pouco abordado nas mensagens em várias igrejas, não só na nossa, que é o tema do jejum. E quando chega no tema do jejum, lá no versículo 16, o que diz aqui o evangelista Mateus, reproduzindo o ensino de Jesus: quando jejuardes, não vos mostreis tristes como os hipócritas. Terceira vez a palavra atores, farsantes. Não vos torneis como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, põem uma maquiagem no rosto para ficar mais pálido o rosto. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que está praticando o jejum, e sim ao teu Pai que vê em secreto. Deus, o Pai que te vê em secreto, te recompensará. Mesmas expressões nas três práticas de piedade que estavam sendo deturpadas. E o texto bíblico termina dizendo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói e nem os ladrões escavam e roubam. Nem traça e nem ladrões vão roubar esse tesouro, o tesouro da salvação. Porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Muitos cristãos hoje em dia perguntam: será que é necessário a prática do jejum para o crescimento espiritual? Como a Bíblia aborda o tema do jejum no Antigo e no Novo Testamento? Nos inícios da história do povo de Israel, havia somente um dia que o povo judeu deveria respeitar, todos do povo judeu deveriam respeitar o povo de Israel como o dia de jejum, um dia no ano, que era o dia da expiação, em que a lei prescrevia o jejum para todos os israelitas, a expiação pelo perdão dos pecados. Mais adiante, durante o exílio, foram estabelecidos 4 dias de jejum. Um jejum lembrava da queda de Jerusalém, outro jejum lembrava da destruição do templo, jejum pela tristeza, lembrando e recordando a queda de Jerusalém, lembrando e recordando a destruição do templo, pelo assassinato de Gedalias e pelo cerco de Jerusalém por parte do exército da Babilônia. 3 momentos
Agora são 4 dias de jejum que os acontecimentos do povo judeu, quando passaram por sofrimento em cada uma dessas situações. Jejum para reconhecimento dos pecados, para mais uma vez pedir o perdão de Deus, a graça e a misericórdia de Deus sobre eles. No Antigo Testamento achava-se relacionado também o jejum para lembrar a tristeza do luto, da saudade dos mortos, lembrar de momentos de tristeza e infortúnio, lembrar também da expressão da dor pelos pecados cometidos, arrependimento e busca da misericórdia de Deus. Os fariseus jejuavam, os mais fanáticos jejuavam 2 vezes por semana, na segunda-feira e na quinta-feira, das 6 da manhã até as 6 da tarde. Mas muitas vezes não praticavam aquilo que Jesus ensina aqui, que era a prática do amor e da misericórdia para com as pessoas com as quais conviviam. Era jejum da forma, jejum da comida, e não jejum do coração. A oração e o jejum estavam unidos na prática dos crentes também daquela época, e era ensinado também para os povos estrangeiros. O apóstolo Paulo, quando se converteu a Cristo, caiu do cavalo e ficou lá cego durante 3 dias em jejum. E quando ele compreendeu o Evangelho, a visita de Cristo, o Salvador, seus olhos se abriram e ele saiu do jejum e passou a reconhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. O apóstolo Paulo também passou por experiência de jejum. Jesus Cristo, se preparando para o seu ministério, esteve 40 dias no deserto, em jejum e oração, em clamor a Deus o Pai, se preparando para a sua grande missão. E diz o texto bíblico, depois de ter acabado os 40 dias de deserto, de jejum, vieram os anjos de Deus e o serviam, o consolavam e o serviam. Portanto, o jejum é uma palavra presente em vários textos bíblicos, em vários momentos da história do povo de Israel, em momentos do ministério do apóstolo Paulo, em momentos do ministério de Jesus. As pessoas em nossa geração fazem jejum para quê? Muitos fazem jejum para fins de emagrecimento. A dieta do jejum tal. Aí tem as palestras, as aulas, os vídeos, ensinando como fazer o jejum para fins de emagrecimento. Outros também têm que fazer jejum em função de saúde. Quando alguém vai encarar uma cirurgia, qual é a orientação? As cirurgias requerem um mínimo de 8 horas de jejum, às vezes de 12 horas de jejum antes da cirurgia. Para quê? Para proteger a saúde da pessoa, para que não haja complicações com o paciente, ou reação com relação à anestesia, que a pessoa possa ter vontade de vomitar, pode até se engasgar. Quando nós voltamos ao assunto do jejum em matéria de saúde, tem muitos livros publicados sobre isso, e um dos que eu mais conheço, mais antigos, que eu tenho em casa, esse aqui, esse livro eu tenho desde a época lá do início de pastorado em Joaçaba, Luzerna. Até gastou a capa, ficou só do verso. A saúde brota da natureza. Alguém tem esse livro? Ou conhece? Aqui tem 2 páginas sobre jejum. A saúde brota da natureza. E o capítulo que aborda o tema do jejum é muito interessante. E diz o seguinte: suspender uma refeição por dia, ou à noite, ou ter um dia na semana para praticar o jejum, não se alimentando das 6 da tarde, das 6 da manhã até as 6 da tarde, e só ingerindo líquidos, água, ou suco, ou chá, ajuda muito a tirar as impurezas do organismo. Ajuda muito a tirar as impurezas do organismo. Tem o jejum parcial e tem o jejum total. O total é se abster de qualquer alimento durante aquele dia do jejum.
O parcial é reduzir a alimentação apenas para coisas saudáveis, frutas, verduras, aquilo que não intoxica o organismo. Mas ali tem algumas recomendações interessantes, isso tudo vocês acham na internet. Normas para praticar o jejum. Antes de iniciar o jejum, é bom eliminar o cigarro e a bebida alcoólica. Alguém quiser anotar? Jejum do cigarro e da bebida alcoólica. Fazer um tratamento para eliminar os vermes, se tiver vermes. Está ivermectina em todas as farmácias. Faz mal para ninguém. Durante o jejum não pode faltar a água, em média 2 litros por dia. Ou então, em caso de jejum parcial, tomar cada 2 a 3 horas ou suco de laranja, limão, cenoura, mamão, tal. Experimentar para ver como você reage ao jejum. Se começa a dar tontura, se começa a desmaiar pelos cantos, está na hora de cessar o jejum. Mas para a maioria das pessoas é muito benéfico. Durante o jejum deve-se continuar a se movimentar, não quer dizer que ficar deitado o dia inteiro por causa do jejum, mas se movimentar de forma moderada. É importante caminhar, respirar ar puro, pegar um pouco de sol. A pressão sanguínea baixa no dia de jejum. Deve se acostumar com o jejum aos poucos. Terminado o jejum, nada de correr para o espeto corrido ou um rodízio de pizza. Pode fazer muito mal. Saia do jejum de forma moderada, alimentando-se de maneira mais leve, frutas, verduras, arroz integral, pão torrado, sopas de legumes. Eu já tomei a sopa hoje meio-dia, então, nos próximos 40 dias, já estou me preparando a sopa. As pessoas idosas ou com alguns tipos de doença devem cuidar com essa questão de jejum. Pessoa com diabetes pode fazer jejum assim de 12 horas ou complica a saúde. Tem que pensar nisso também. Pessoas muito idosas também têm que ter cuidado com o jejum, pode fazer mal. Não comer muito sal após o jejum, porque pode prejudicar os rins, até mesmo inchar os dedos. E assim vai. Várias orientações sobre a prática do jejum medicinal. Mas a nossa ênfase aqui, na última parte, é apontar para o jejum espiritual. O jejum é baseado no sentido bíblico de literal de abster-se. Abster-se do alimento comum do dia a dia. Quando você renuncia à carne, como diz o texto bíblico, você vai fortalecer o seu espírito. Por que Jesus ficou 40 dias no deserto em jejum? Para fortalecer o seu espírito. Por que o apóstolo Paulo ficou 3 dias em jejum? Por que o profeta Daniel ficou 21 dias fazendo um jejum parcial? Para se fortalecer espiritualmente para a sua missão. O jejum pode ser abstinência não só de alimentos, mas de qualquer hábito que se torne indispensável. Tem pessoas que estão com propósitos durante o tempo da quaresma. Não vou comer chocolate, não vou beber refrigerante, não vou usar isso, não vou usar aquilo. Vou me abster durante o tempo de quaresma para poder espiritualmente reagir melhor. O jejum cristão eficaz é acompanhado não apenas da renúncia de certos alimentos, mas o jejum cristão é acompanhado da leitura bíblica, dos hinos e da oração. Leitura bíblica, hinos e oração. Nos fortalece espiritualmente também no dia do jejum. O modo do jejuar espiritual é fazer uma oração consagrando aquele dia a Deus e encerrando o dia agradecendo e louvando a Deus por buscar de maneira mais intensa o crescimento espiritual, vivendo de maneira diferente aquele dia de jejum. Mateus 6,16 diz: quando jejuardes, não vos mostreis tristes como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. A Bíblia
orienta que a prática do jejum espiritual está voltada para a comunhão mais intensa com Deus e não para aparecer mais espiritual diante das pessoas. Por isso, meu irmão, minha irmã na fé, se você quer adotar essa prática de piedade cristã ao longo desse tempo de quaresma, dedicar um dia por semana a uma consagração mais intensa a Deus, a oração, a palavra de Deus, a comunhão com Deus, então fica aí essa orientação de uma prática de jejum cristã equilibrada e saudável. Por último, eu queria apontar então para aquilo que também representa a unidade entre as duas melhores práticas espirituais da vida cristã, que são a oração, a meditação orante na palavra de Deus e também a prática do jejum, como o próprio Jesus está ensinando aqui, renunciando à carne e buscando em primeiro lugar os propósitos de Deus em sua vida. E por último, a palavra diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Que uma busca mais intensa da comunhão com Deus seja o tesouro mais importante a carregarmos nesse tempo de quaresma. Deus nos dê essa perseverança, essa obediência e essa disposição de nos aquietar e fortalecer a nossa fé e a nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo de Deus, da oração e da sua palavra. Amém. Quero convidar para vocês ouvirem agora o segundo vídeo que fala dessa prática da espiritualidade. Agora é um vídeo cantado, de imagem, que a gente guarde no coração também a mensagem desta canção tão importante para esse tempo que nós vivemos, tempo de quaresma. A gente compartilha também com as pessoas que estão aí ao nosso redor, por perto aí, também transmitindo a bênção de Deus para essas pessoas. Cuida bem, Senhor. Hino 287. Esqueci de avisar dos gestos, né? Próxima vez eu aviso. Como vai ter o sorteio daqui a pouco, então encerramos por aqui o momento de cântico. Vamos voltar para Deus em oração, a oração que o próprio Jesus ensinou, e vamos acolher a bênção de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus abençoe e guarde a tua vida. Que Deus abençoe e guarde a tua família. Que Deus abençoe e guarde a tua saúde, o teu trabalho, o teu testemunho cristão. Que Deus abençoe e guarde a missão da nossa igreja, da igreja de Cristo espalhada por todo este Brasil. Assim oramos, assim pedimos a bênção de Deus, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, também para as pessoas doentes, enlutadas, entristecidas, que Deus renove a sua bênção sobre cada uma delas. Amém. Um abençoado final de semana para todos nós, uma nova semana protegida e conduzida por Deus. Amém. Nada pode acertar-se, haverá a parte do sorteio. Quem